Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria. Abra a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 2. Versículo de número 8. Graças a Deus. Mais essa rica oportunidade que temos. Obrigado. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Tome o vosso assento e louvado seja o nome do Senhor. Agradeço mais uma vez a rica oportunidade que os pastores me deu. Obrigado, pastor Ailton. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E eu queria muito que a minha esposa estivesse aqui hoje, mas ainda não pôde vir, está cuidando da Esther. Logo, logo as duas estarão aqui também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esse texto, porque nós estamos aqui por causa de um feito extraordinário de Jesus Cristo lá no Calvário. Jesus Cristo nasceu para cumprir as promessas que já tinham sido ditas no Antigo Testamento, e era um propósito e um plano na eternidade, porque a palavra do Senhor diz que de eternidade em eternidade é Deus. E para, de uma forma tão extraordinária que nos dá uma chance, nos dá uma oportunidade, Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasceu e foi crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento e estatura. E começou a fazer já feitos extraordinários. Até que um dia, logo no início do seu ministério, João Batista já estava batizando o povo ali no Jordão, e ele avista dentre a multidão um cordeiro. E ele avisa dizendo: dê licença aí, porque eis aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado por João Batista no Jordão e começa a realizar grandes feitos. Curou aleijados, deu vista a cegos, expulsou vários demônios, fez grandes milagres extraordinários. E ele foi alertando os seus discípulos que ele estava indo em direção a um propósito que não poderia fugir, e que se os discípulos pudessem entender com clareza que ia se preparando, porque Jesus estava indo para o Calvário, deveria padecer,
na mão ali dos escribas, dos fariseus, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Então, quando Jesus Cristo chega em Betânia, depois de vários feitos realizados, ele chega à casa de Simão, a Bíblia diz o leproso. Faltava 2 dias para a Páscoa. E ele está sentado à mesa e chega uma mulher com um vaso de alabastro, com um nardo unguento puro. Quebra o vaso sobre o mestre e prepara o corpo dele para a sepultura. Eles não entendem, um deles ainda diz que é desperdício. Jesus Cristo alertou: deixa a moça em paz, porque ela já está preparando o meu corpo para logo mais. Eu vou ser morto e vão ter que me colocar num túmulo e ela já está preparando o meu corpo para isso. Depois, os 2 dias que faltavam se passaram. Jesus Cristo, já na quinta-feira, dá ordem aos discípulos, aos apóstolos: vocês vão entrar na cidade e ao encontro de vocês um homem vai estar carregando um vaso nos ombros com água. E você vai seguir eles. E ele vai levar vocês a um lugar, e quando chegar lá nesse local, é o local aonde vocês vão preparar a Páscoa, a última ceia do Senhor. Então, já estamos na quinta-feira, e já está aproximando a tarde, aonde depois dos apóstolos ter preparado a ceia do Senhor, a última Páscoa do Senhor, eles adentraram ali junto à mesa. Já era na quinta-feira de tarde. E o Senhor Jesus Cristo faz algumas coisas ali naquele momento. E uma delas é pegar o pão e partir e dizer: isto aqui é o meu corpo que é partido por vós. Outra coisa que Jesus Cristo também faz naquele momento é pegar o cálice e dizer: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por muitos. Eles saem desse momento já na quinta-feira, já de tarde, e eles cantam um hino depois de cegar o irmão Luciano, e Jesus Cristo juntamente com eles vai em direção ao Getsêmani. No Getsêmani, Jesus Cristo ora ao Pai dizendo: se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não, todavia seja feita a tua vontade. Jesus Cristo volta e tinha deixado Pedro e João ali, vigiando, mas eles não puderam, os olhos cansados, e dormiram. Jesus Cristo falou: já não precisa mais dormir, porque nem um pouco pudera ficar acordado velando comigo. Mas já está vindo aquele que me trai. Já chegaram para prender o mestre. Prender o mestre. Nós já estamos aqui na sexta-feira de madrugada. Porque na quinta-feira, depois das 6 horas, já encerrava a quinta e entrava a sexta. Nós já estamos na sexta-feira de madrugada. Jesus Cristo é levado então ao Sinédrio. E no Sinédrio, na casa de Anás e Caifás, Jesus Cristo é impelido ali por testemunhas falsas, tentando incriminá-lo. Ele ficou calado. E lá pelas tantas, Caifás não podia mais com o silêncio de Cristo. Perguntou: você é o Cristo, Filho de Deus? E Jesus Cristo quebra o silêncio dizendo: tu dizes. E vocês verão o Filho do Homem descendo dos céus à direita de Deus com toda a glória.
Naquele momento eles rasgam as suas vestes dizendo blasfemou e começa a esbofetear o mestre. Então ele já começa a ser torturado ali. Nós já estamos na sexta-feira, apontando amanhã de sexta-feira. Jesus Cristo é levado até Pilatos, sexta-feira de manhã. Pilatos, nós sabemos que acontecem todas aquelas questões que precisavam ser tratadas ali. Tinha um moço, um ladrão, que na Páscoa poderia ser solto, que era Barrabás. Colocaram Jesus e Barrabás, eles escolheram Barrabás para ser solto, e Jesus Cristo, eles gritando muito alto, dizendo crucifica-o, crucifica-o. Então, depois de Jesus ali, diante de Pilatos, lavando as suas mãos e entregando aos soldados para chegar no pretório romano, os soldados começam a escarnecer de Cristo, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça, uma capa de escarlate e uma cana em sua mão, e começa ali escarnecer e zombar do mestre. Depois de escarnecer e zombar do mestre, coloca as vestes do mestre de novo nele e coloca a cruz para o mestre carregar até o Calvário. No caminho, Simão Cirineu é impelido de levar a cruz até o Calvário. Jesus Cristo chega no Calvário na hora terceira, 9 horas da manhã, o nosso Senhor foi crucificado. Crucificado às 9 da manhã, a palavra de Deus fala que ao meio-dia, a hora sexta, houve trevas em toda a terra. Até a hora nona, 3 horas da tarde, onde o nosso Senhor Jesus Cristo expirou depois de bradar Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Colocaram o vinagre para o mestre beber, cumprindo toda a escritura, o nosso Senhor expirou. Na sexta-feira, o Nicodemo, junto com José de Arimateia, vai até Pilatos pedir o corpo do mestre. Eles estavam com pressa porque já estavam chegando o final da sexta-feira, depois das 18 já era sábado. E no sábado eles não poderiam fazer os preparativos do corpo do mestre. Então eles correm, José de Arimateia junto com Nicodemos, pega Jesus Cristo. E tinha uma rocha ali da família de José de Arimateia. Rolaram a pedra, colocaram Jesus Cristo ali e novamente fecharam a pedra. E o nosso mestre ficou ali guardado. Primeiro dia, segundo dia, primeiro dia de silêncio, segundo dia de silêncio, e no terceiro dia, cumprindo as escrituras sagradas, irmão Luciano, as mulheres foram de encontro a Jesus Cristo lá no túmulo, com o pensamento ainda de preparar o corpo do mestre com ungüentos e ervas. Eita glória! Quando elas se aproximaram e viram a pedra que já tinha sido removida, aleluia, elas ficaram espantadas, mas quando se aproximaram, viram os varões. E os varões lhe disseram: vieste procurar Jesus Cristo? Venha ver, já não está aqui, pois já ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor.
É por isso que estamos aqui. Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, ainda passou 40 dias na terra. Como diz o escritor Lucas em Atos dos Apóstolos. E nestes 40 dias, Jesus Cristo fez também algumas coisas extraordinárias. Mas dentre estas coisas extraordinárias que Jesus Cristo fez foi jogar em rosto a incredulidade dos discípulos e dos apóstolos. Porque eles não criam em tudo que Jesus Cristo tinha dito. E um deles foi Tomé. Tomé foi ousado em dizer: eu só creio se eu ver os sinais dos cravos. Eu só creio se eu tocar nos sinais dos cravos. E se eu tocar do lado aonde foi perfurado o mestre. Jesus Cristo, sabendo da incredulidade de Tomé, a palavra de Deus diz que eles estavam assentados à mesa, lá em João, capítulo de número 20, versículo de número 29. Eles estavam sentados à mesa e Jesus Cristo chegou no meio deles sem abrir portas. Aleluia! Porque o Deus que nós servimos não precisa ele chegar em algum lugar e precisa que abre portas e janelas para ele entrar. Ele é tão poderoso que ele pode atravessar paredes ou lajes. Aleluia! E quando ele chega diante deles, a primeira coisa que o mestre vai dizer é: paz seja convosco. Porque aonde Jesus Cristo chega tem paz. E ele vai logo em Tomé e vai dizer: Tomé, pegue aqui nos sinais dos cravos e pegue também na minha lateral, para que você deixe de ser incrédulo e passe a ser crente. O Tomé, então, depois de pegar, vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo falou: para você tá fácil, porque você viu e creu. Eita glória! Aleluia! Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Eu acho que eu e você, Jesus Cristo está falando de nós, porque nós não vimos, mas nós cremos de todo o nosso coração. E Jesus Cristo ainda, lá em Marcos 16, vai dizer: nestes 40 dias que Jesus ficou na terra, ele disse isso: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu acredito que essa leva que está aqui dentro é a leva daqueles que creem em nome do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos, é mediante a fé. Bendito seja o nome santo do Senhor. A fé é o gatilho, irmão Wallace, que nos faz chegar
até as moradas eternas. Por isso que, lá em João 3,16, depois de Jesus Cristo dar uma aula a Nicodemos acerca do nascer de novo, ele chega em João 3,16 e vai dizer: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque eu já estou falando para você, Nicodemos, de coisas terrenas você não está crendo. Eu vou começar a falar das coisas dos céus para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você não esqueça isso, porque isso daqui é importante para nós. A doutrina da salvação não é difícil. Só basta você não esquecer daquela palavra que tem 2 letras e um acento, chamada fé. Não esqueça disso, porque a fé em Jesus Cristo, de todo o coração, vai nos fazer chegar aos portões eternos. O apóstolo Paulo sabia da doutrina, já tinha tido seu particular com Jesus Cristo. E depois de ele fazer também grandes feitos, ele chegou também a ser preso e junto com ele estava Timóteo. Estava Silas. Apóstolo Paulo, juntamente com Silas, estavam aprisionados. Mas de madrugada, eles estavam louvando e orando. A palavra de Deus vai dizer que o cárcere estremeceu. As correntes foram ao chão e todas as portas foram abertas. O carcereiro, quando viu aquilo, jogou a mão pela cabeça e queria tirar sua própria vida, pensando que os prisioneiros tinham fugido. Apóstolo Paulo, atento, falou alto: não fazes a ti nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ele, impressionado com tudo aquilo, vai perguntar, e a pergunta é linda. Perguntou ao apóstolo Paulo, dizendo: o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Apóstolo Paulo tinha a resposta na ponta da língua, vai dizer, lá em Atos 16:31. Para você ser salvo, é só aplicar o que eu vou dizer agora. Creia no Senhor Jesus Cristo, fé, e será salvo tu e a tua casa. Porque você precisa aprender, e eu também, que quando nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, a fé no Senhor Jesus Cristo faz grandes milagres e grandes feitos, porque a fé que você tem em Jesus Cristo alcança os integrantes da sua casa. Bendito seja Deus. A doutrina da salvação não é difícil. É só não esquecer que você precisa ter guardado no coração aquela palavra. É pedagógico. 2 letras e um acento, chamada fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso que o texto vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo tinha tanta preocupação em relação a isso, que antes do Calvário ele alertou os discípulos, os apóstolos, em João 14, dizendo: creia em Deus.
Ou seja, tenha fé em Deus, mas creia também em mim. Tenha fé em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já tinha dito, mas eu estou indo preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A preocupação de Jesus Cristo era: não perca a fé. Porque é a fé de vocês que farão vocês continuarem fazendo a minha vontade e logo vocês vão chegar até os céus por eterna morada. É por isso que a doutrina da salvação não é difícil. Porque se você for anunciar o evangelho e você tiver 3 versículos decorados, você já tira de letra. Porque todos eles vai levar para a pessoa que está ouvindo crer no Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9 vai dizer: aquele que confessar que Jesus é o Senhor, aleluia, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração crê, fé para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Não esqueça isso. Porque precisamos lembrar disso todo dia. É porque todos os dias o inimigo tenta tirar de nós aquilo que vai nos fazer chegar nos céus por eterna morada. Ele tenta tirar de nós a fé. O inimigo tenta tirar de nós o que nós temos de mais precioso, que é a fé no nosso Senhor. Com complicações, com dificuldades, com obstáculos, com enfermidades, com problemas financeiros, de todo jeito, coisas terrenas, tenta tirar de nós aquilo que vai nos fazer chegar até nos céus, que é a nossa fé. É por isso que quando a fé vai diminuindo, logo nós nem queremos vir mais para a igreja. Logo quando a fé vai ficando pequena, nós não queremos nem orar mais. Quando a fé vai se esfalecendo, nós nem queremos mais ler Bíblia. E é por isso que esta palavra é importante, para que nenhum de nós percamos a nossa fé. E além de não perder a nossa fé possamos ensinar outras pessoas que é a fé no Senhor Jesus Cristo que nos fará chegar nos céus por eterna morada. E as obras? Porque o texto, no versículo de número 9, vai dizer: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí quem não vai entender, pensa que não precisa fazer nada para Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. Porque o versículo de número 10 já explica tudo. Porque ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Ou seja, a partir do momento que você passa a ter fé em Jesus Cristo, agora você é feitura em Cristo. E por ser feitura em Cristo, passa a fazer boas obras. Não é as obras que nos salvam, mas é a fé em Cristo que nos faz fazer as obras. Aleluia! Não tem como ser salvo em Jesus Cristo e não ter desejo de fazer algo para Jesus. É impossível. Então a doutrina da salvação não é difícil, vou repetir, de entender e nem de ensinar. Porque nós precisamos somente daquela palavra que tem 2 letras e um acento. Aleluia. Chamada de fé. Porque logo a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar-lhe. E eu não sei se os irmãos lembram, mas o tema desse ano para nós é justamente esse assunto. Pastor Gedeon Júnior, com muita destreza e alegria e compromisso, assumiu a tribuna no dia 1º de 2026. E ele pregou um texto sobre a fé, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é o firme fundamento. É por isso que a fé ela não é sentimento. Porque se for sentimento, logo passa. O irmão está cantando um hino, eu gostei do hino, eu senti o hino em mim, eu chorei. O hino passou, logo aquilo passou também. A fé não é isso. A fé não é sentimento. A fé é fundamento. É estrutura. É base. Aleluia. É por isso que Hebreus, o capítulo é o de número 11, o versículo é o de número 1. Vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E quando o pastor Gedeon Júnior começou e continuou pregando sobre o assunto, ele chegou também em Hebreus capítulo de número 12. E o versículo, nós podemos ler do versículo de número 1, que diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Nosso tema de 2026. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Continuemos assim, irmão Luciano, com a fé no nosso Senhor Jesus. E ensinando o maior número de pessoas
Não é isso, irmão Alexandre? Que nós pudermos. Que a via, o caminho é o Senhor Jesus Cristo. E nós chegamos até Ele por meio da fé. Amém? Todos compreenderam até aqui? E depois de tudo, você tendo guardado a fé no coração, você tendo crido no Senhor Jesus Cristo até o último respirar, vai acontecer com você o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando finalizou a trajetória. Aleluia! Ele vai dizer a Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte as aflições como um bom evangelista e cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida já está próximo. Mas tem uma coisa, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E desde agora já está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Eu encerro aqui, e eu quero fazer como sempre faço, e dizer, irmão Wallace, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.